Rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Ramon Dias? Porque é um assunto que divide opinião. Se divide opinião, é bom a gente trazer, a gente debater, para dar aquele engajamento, para dar aquela divisão de opiniões, eu discordo, concordo, não, isso daí é interessante, não, isso daqui não é legal, tal. Ontem eu fiz o pós-jogo de Corinthians e Bahia, né? Bahia e Corinthians. Li todos os comentários. Teve gente elogiando o pós-jogo, né? A análise pós-jogo. Não concordo com tudo, tal. Não gostei. Foi uma crítica construtiva e eu critiquei o Ramon Dias. Critiquei a formação, critiquei as substituições. Critiquei o Corinthians não ter mais variações de jogadas. Então muita gente, a maior parte, gostou da análise do pós-jogo, concordou. Só que teve gente também que não achou legal. Falou que eu estava sendo muito exigente, que o time tinha sido campeão na quinta-feira, que estava com as reservas, não precisava ter feito tantas críticas, que estava de ressaca e etc, e etc. E assim, em cima do trabalho do Ramon Dias, tem muita gente que fica Ramon e tem uma galera que é fora Ramon. Acho válido eu dar a minha opinião a respeito do trabalho da família Dias, tá? Em cima também dos comentários da Ana Thaís Matos, que foi a comentarista do jogo do Corinthians ontem, tá? Então vamos fazer o seguinte, seja bem-vindo ao canal, meninos e meninas, corintiano ou não corintiano. Se curtir a análise, se curtir o trampo, se quiser fortalecer, se inscreva e deixa o like. É de graça e dá um puta engajamento, ajuda pra caramba esse que vos fala aí pra continuar produzindo conteúdo pra vocês, pode ser? Então vamos lá, rapaziada. Repito, a Ana Thaís, ela fez críticas, né, na análise do Corinthians e tal, e ela postou um story, porque acho que a galera desceu uma mamona nela. Torcida do Corinthians não deve ter gostado das análises, que ela falou que o time era medíocre, que não sei o que tem. E daí ela postou nos stories dela, cara. Não sei quando você tá vendo esse vídeo aí. De repente ainda tá aí pra vocês conferirem, né? Abre aspas. As pessoas querem que elogiem o Corinthians porque empatou um jogo atuando com os reservas fora de casa. Bom, isso é um ponto que eu li nos comentários. Ah, é fora de casa com time reserva, tá ótimo o placar. Concordo. Mas aí a gente tem que ver as circunstâncias da partida, que o Corinthians jogou o segundo tempo com um a mais, que foi justamente a minha análise do pós-jogo, tá? Se você não conferiu, por gentileza, dá uma conferida lá para fortalecer também, tá? Onde o time ficou 33 minutos sem chutar no gol, só levantando bola na área, que eu também fiz essa análise no pós-jogo, tá? Com um amor... aqui acho que foi o corretor. Com um a mais cedendo o contra-ataque. Acho que o certo, não um amor, né? Um a mais. Querem que elogie porque venceu... Quero que elogie porque venceu um jogo que foi insuficiente para a maior parte do desafio do ano. Após ser atropelada fora de casa. Ah, tá. Tá com uma concordância aqui meio ruim e tal. É linguagem de internet. Não tô criticando a menina, não, tá? Linguagem de internet todo mundo usa. Eu mesmo aqui também uso bastante. Ela tá falando a respeito da partida contra o Barcelona, que tomou um vareio lá. Também já fiz pós-jogo, desci a mamona. E no jogo da volta venceu. Então tem uma galera passando pano por conta disso. E na visão dela é errado. Porque o time foi eliminado e é um vexame. E isso eu concordo. Foi um vexame ser eliminado na pré-Libertadores e etc. Daí ela frisa aqui que o Corinthians teve uma atuação patética nas eliminações da Copa do Brasil e na Sul-Americana no ano passado, né? Aliás, a família Dias foi eliminada por um treinador que estreava na função da semana e com um jogador a menos, no caso do Flamengo, né? Que teve o Bruno Henrique expulso e tal, e o Corinthians não conseguiu passar pelo Flamengo, jogando com a mais. Também mencionei em outros carnavais aí, né? E dela fala que não é o papel do jornalista passar pano, que ela tá ali pra criticar, que ela tá aí que ela está ali pra analisar e etc, etc. E a visão dela, tá? A visão dela, cada um tem sua opinião. Eu também, repito, quando eu falo aqui as minhas análises, teve gente que concordou, teve gente que discordou e faz parte, é normal. Todo mundo, ninguém concorda 100% com você, é absolutamente normal isso, tá? Tem um outro trecho aqui de um outro story, já no caso de hoje, deixa eu só achar aqui pra vocês, ó. Também a respeito daí é mais voltado no trabalho geral da família Dias, né? Na visão dela, o Ramon Dias tem mais fracassos que sucesso
no comando do Corinthians. Ele caiu de forma vexatória na Copa do Brasil, tomando um baile do técnico recém-chegado. Ela repete o caso do Felipe, né, do Felipe Luiz. E na Libertadores 2025, também uma eliminação vexatória, concordo, né? Sem contar a Sul-Americana, refrescando a memória, perdeu para o Racing, que foi o campeão em cima do Cruzeiro, semifinal, tá? Não consigo entender como algumas pessoas perderam a indignação com o fracasso, uma das maiores folhas salariais do país, nas mãos de quem mais fracassou do que teve sucesso. Coisa de maluco mesmo. Sugerir nomes é algo que eu não gosto muito. Dizem que em relação... ela fala que ela não quer sugerir nomes para uma possível aí, troca no comando do Corinthians, numa possível saída de Ramon Dias. Essa é a opinião dela a respeito, como eu respeito a opinião de todo mundo, tá? Concordo em alguns pontos, repetindo só para deixar claro, a partida de ontem, na minha análise, resumidamente, o Corinthians deveria ter vencido o Bahia por conta de ter jogado com um jogador a mais todo o segundo tempo. Ou pelo menos ter criado mais chances. Não digo vencer, acho que vencer seria uma consequência de criar mais chances. O Corinthians não criou chances jogando com a mais. Só que tem o parênteses de ser com time reserva. E o time reserva do Corinthians, isso pode ser um assunto para outro vídeo, não é tão qualificado contra o time como o time titular. Tá, cara? Isso daí há sim uma diferença, uma discrepância aí que a gente até fica um pouco com o pé atrás, porque é um campeonato longo, vai ter Sul-Americana, vai ter Copa do Brasil e a gente precisa de elenco. Por isso que eu bati na tecla já alguns vídeos atrás que o Corinthians precisa se reforçar. Beleza? Então até aí falamos a mesma língua. Só que o trabalho do Ramon Dias é feito mais de fracassos do que de sucesso? É assim, cara. Tem um inscrito que outro dia ele comentou assim, que assim é o meu modo de falar, eu falo muito. Até por isso que eu acho que eu me dei bem com o canal, porque eu sou um cara que eu falo sozinho. Eu sou um cara que eu falo sozinho. Eu falo, eu pergunto, eu respondo, eu retruco sozinho. Eu achei que fosse loucura e de repente pode ser que seja. Mas assim, quando eu fui no psicólogo uma época aí falou que não era, então eu vou concordar que não é. Então eu falo sozinho, tá? Então eu tenho... Às vezes o outro dia o inscrito falou assim pra mim: quando você vai dar a sua opinião, você sempre abre parênteses. Essa é a minha opinião. Você não precisa dizer que é a sua opinião. É você que tá falando, o canal é seu. É nítido que é a sua opinião. Você não precisa ficar frisando. Só que eu gosto sempre de falar, porque assim, uma que eu falo muito. E outra que assim, mesmo assim, ainda tem gente que leva a minha opinião como a verdade absoluta e quer debater e quer... Não, eu não sou o dono da verdade, cara. É só a minha visão. Hoje você pega o Corinthians do Ramon Dias, tal, você vai pegar eliminação na pré-Libertadores, foi um vexame? Foi um vexame. Poderia ter vencido a Sul-Americana? Poderia ter vencido. Poderia ter vencido a Copa do Brasil? Poderia ter vencido. Tá. Só que assim, a gente tá falando, acho que com exceção da pré-Libertadores, que ali pra mim foi um vexame. Pra mim ali foi uma coisa grotesca. Ali eu não consigo passar pano. Ali foi feio. E não só o jogo em Guayaquil. Os dois jogos anteriores contra o Universidade Central, que acho que eu até esqueci o nome do time, também foram ruins. Então ali é um recorte dos jogos da pré-Libertadores que foram péssimos. Então ali pra mim é um vexame. Por aquele recorte é fora Ramon Dias. Só que a gente tem que pegar todo o contexto desde que o Ramon Dias assumiu. Vocês lembram onde estava o Corinthians quando o Ramon Dias assumiu? Para muitos, inclusive para corintianos, o Corinthians estava rebaixado. Era um forte candidato, um time que não conseguia produzir. Vocês lembram como era o Corinthians com os outros treinadores? Com o Antônio Oliveira, com o Mano Menezes, com o Luxemburgo. Vocês lembram do futebol do Corinthians? Vocês acham que teve uma evolução na questão de jogo jogado em relação aos anteriores? Para mim teve. Para mim é nítido isso. É uma diferença grande. Não estou dizendo que o Ramon Dias é o melhor técnico do universo. Estou dizendo que em comparação com os outros treinadores, com os últimos treinadores que o Corinthians teve, o futebol jogado do Corinthians é melhor. É mais bonito de se ver. Não entrei na parte de resultados. Eu estou falando futebol jogado. É melhor que os anteriores. Na minha opinião. Resultados, já que eu já falei dos resultados. O Ramon Dias pega o Corinthians praticamente ali rebaixado por muitos.
O Corinthians tem uma arrancada que até então era impossível qualquer um imaginar. E o Corinthians termina na pré-Libertadores, que depois acaba vindo aí o vexame. Só que se você analisar friamente, não estou dando desculpa pro vexame, tá? Porque eu já falei, o recorte do vexame não tem explicação. Só que assim, não era nem pro Corinthians estar na pré-Libertadores, cara. Era pro Corinthians, olhe lá, ter se salvado do rebaixamento. Só que o Corinthians consegue, com seus jogadores, com o trabalho da família Dias, uma arrancada que ninguém esperava, cara. Você poderia esperar que o Corinthians não fosse cair, que era a minha visão. O Corinthians não ia cair. Só que nunca que eu imaginaria que o Corinthians ia pra Libertadores. Jamais. E olha que eu sou um cara ali que acompanho, torço e tal. Não, né? Não acreditava no Corinthians para Libertadores. Então, o trabalho do Brasileirão, do Ramon Dias, na minha opinião, foi de nota 9 de 10. Para não falar 10 de 10. Livrou o Corinthians do rebaixamento e ainda coloca o Corinthians na pré-Libertadores. Então o trabalho ali foi muito bem feito. Vamos lá. Copa do Brasil. Tem a questão da circunstância do jogo que é muito parecido com o de ontem. Jogou com as reservas contra o Bahia fora de casa. Pô, um empate maravilhoso. Só que tem a circunstância da partida de ter jogado com a mais. O Corinthians pega o Flamengo, que é o melhor time do país. Um dos melhores times do país, junto com o Botafogo e o Palmeiras, que hoje tá meio estranho aí, mas são as três potências, pelo menos no final do ano passado. Então, assim, se você pegar por essa análise, o Flamengo é favorito a eliminar o Corinthians. Só que pela circunstância da partida, o Flamengo teve um jogador expulso no começo, acho que foi no começo da partida, né, com o Bruno Henrique. E o Corinthians não conseguiu criar. Então, devido a esse cenário que se criou no jogo da Neoquímica Arena, criam ali um vexame. Na minha opinião, deveria ter vencido o Flamengo pela situação. Deveria, porque estava com a mais durante todo o jogo. Deveria ter criado mais, foi o mesmo caso do Bahia. Deveria ter criado mais oportunidades, por consequência, uma ou duas ter entrado, a bola ter entrado e o Corinthians ter eliminado o Flamengo. E, na minha opinião, o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil. Não conseguiu. Não conseguiu. É um erro? Sim. Poderia ter jogado melhor? Com certeza. É um vexame? Cara, o Corinthians foi semifinalista da Copa do Brasil, perdendo pro Flamengo, que é um dos melhores clubes, um dos grandes clubes vencedores dos últimos anos. Então é um vexame? É um fora Ramon Dias por conta disso? Repito, deveria ter jogado mais. Deveria ter vencido. Pela situação da partida, sim. Mas não é uma coisa assim, nossa senhora, puta, que vergonha tal, igual foi na pré-Libertadores. Não foi. Na minha visão, não foi. Copa do Brasil. Semifinalista contra um time fortíssimo. Racing. O Racing acabou sendo campeão sem chance nenhuma pro Cruzeiro na final da Sul-Americana. Corinthians também poderia ter vencido o Racing? Poderia ter vencido o Racing. O Ramon Dias teve a sua parcela de culpa? Teve a parcela de culpa. Teve erros? Sim, teve erros. Como todo técnico tem. Todo técnico tem erros. Todo. Sem os caras estão pedindo a cabeça do Ancelotti. Estava até um tempo atrás o Ancelotti lá no Real Madrid. O cara conseguiu classificar na repescagem da Champions League. Os caras estavam, entendeu? Então é assim, é absolutamente normal. O Guardiola está em crise no Manchester City. Então o Ramon Dias teve ali a sua parcela de culpa na eliminação pro Racing? Sim. Dava pra ter vencido? Sim, dava pra ter vencido. Teve o lance, quando a gente fez 1x0, teve o lance do Garro, que ele deveria ter tocado pro Roberto, um 2x0 ali, poderia ser outra história. Se o Martinez não dá o carrinho com a mão aberta, não acontece o gol? Poderia. Você entendeu tudo? Ah, poderia ter passado? Sim, poderia ter passado. É um vexame histórico? Não é. Perdeu pro campeão, foi semifinalista. É fora Ramon por conta disso? Não acho. Tem a parcela de culpa? Repito, tem a parcela de culpa. Mas não acho que é uma catástrofe assim. Não acho. Você entendeu? Então no balanço, o semifinalista de 2 campeonatos e o Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro, se livra do rebaixamento, consegue uma arrancada maravilhosa, tem o melhor futebol do país na reta final, junto com o Internacional, né? Os dois clubes que arrancaram aí. E termina 2025 ou 2024 muito bem. Começa 2025... que eu falei no pós-jogo, no palpite do Paulistão, para mim o Corinthians seria favorito. O que acontece? O Corinthians é campeão paulista. É campeão paulista eliminando o Santos, de Neymar, tal, Fuzuê, um Santos que fez ali, teve uma evolução, né, vindo da Série B, tal, teve o Guilherme que estava jogando muito bem e tal. E ganha do Palmeiras na final, o peso de ganhar de um rival, de ganhar, repito, um time que tá ali sempre figurando os primeiros, sempre conquistando alguma coisa, de um técnico que é o Abel Ferreira, que tem seu peso. Não vive uma boa fase, mas é o Palmeiras, é rival, é um time forte. E o Ramon Dias é campeão. Novamente,
Tem o recorte da pré-Libertadores, tem. Mas assim, de uma forma geral, o trabalho é tão ruim assim. Campeão paulista. E detalhe, 6 anos sem título, né? 6 anos sem título. Então assim, será que pode, assim, às vezes eu sou crítico, como eu fui no jogo de ontem. Só que eu sou crítico, inclusive o rapaz que comentou elogiando a análise falou assim: ah, você não ficou puto, nada, você pontuou os erros, né? Você fez críticas construtivas, mas não ficou puto por conta da. Só falou, ó, poderia ser melhor, né? Então, assim, acredito que o Ramon tenha seus erros, mas não a ponto de fora Ramon. O cara é campeão paulista, o Corinthians faz 6 anos que não ganha um título. 6 anos, fazia 6 anos que não ganhava um título. O Corinthians é campeão paulista em cima do Palmeiras, do seu rival. O Corinthians conseguiu. Cara, vocês têm noção que poderia ser qualquer outro técnico ali? O Corinthians, porra, ser rebaixado, jogar uma Série B esse ano, não jogaria a Copa do Brasil, não jogaria a Sul-Americana, não jogaria a Taça Libertadores, a pré-Libertadores, né? Poderia começar um Campeonato Paulista totalmente capengando, não ganhar o Campeonato Paulista, continuar na fila, sabe? Então, assim. E daí você pega os jogadores que tiveram essa parcela né, de mérito. Só que, cara, alguém conhecia, ou pelo menos acreditava ou lembrava, né, do Carrídio, do André Carrídio, que hoje sem hipocrisia, um dos melhores jogadores do país, cara. É um dos melhores jogadores do país. O ponta peruano André Carrídio, que ninguém conhecia, malemar jogando na ponta, fazendo uma correria, muda de função, joga como segundo homem de meio de campo e é um dos melhores jogadores do país da posição. Quem trouxe o André Carrídio? O Ramon Dias, que trabalhou com ele. Falou assim, eu vou apostar nele. O André Carrídio já deu entrevista falando isso. Ele só veio por conta do Ramon Dias, senão ele não viria pro Corinthians. O Angileri é outro achado. O cara era reserva no Getafe há mais de 9 meses sem jogar. Veio por conta da confiança do Ramon Dias. O Bidu é um jogador. Bidu e o Roberto, você pode pegar aí vários jogadores. Bidu e o Roberto são jogadores que estavam muito mal, e tiveram uma evolução com o Ramon Dias. Miolo de zaga, o Martínez também foi uma indicação do Ramon Dias. O Martínez, se eu não estiver enganado, acho que foi. O Romero teve uma evolução com o Ramon Dias. Então, assim, o Ramon conseguiu trazer jogadores da sua confiança. Os caras deram certo, por isso que o Corinthians conseguiu arrancar de jogadores até então desacreditados no comando de outros treinadores. Conseguiram uma evolução com a família Dias, cara. Isso é um fato. Você entendeu? Agora o Ramon tem os seus erros? Tem os seus erros. Tem os seus erros. Não é perfeito. Tem os seus erros, mas eu não acredito que seja nenhum momento, em nenhum desses momentos desde que assumiu, passou pela minha cabeça essa aqui de o Ramon Dias tem que ser mandado embora. Eu acho até um certo exagero, tá? Eu acho um exagero. Novamente, acho que é a 8ª vez, tirando o recorte da pré-Libertadores. Agora hoje o Corinthians, se você vê aí as análises de qualquer torcedor, de qualquer jornalista, o Corinthians, pelas análises, né, vai ficar no pelotão de cima, pelo menos entre os 5 primeiros do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. Acredito que falta mais peças, porque o Campeonato Brasileiro é longo, então precisa de elenco, não só o time. O time titular do Corinthians é um dos melhores do país, na minha opinião. Só que o Corinthians precisa de peças, porque nem o Garro tá machucado. Vocês entendem? Então precisa de elenco ali para realmente brigar. Só que uma Sul-Americana, por exemplo, o Corinthians entra aí para brigar pelo título, uma Copa do Brasil, mata-mata, peso de camisa, jogadores ali que decidem, que já mostraram no Campeonato Paulista o que são capazes, entendeu? Eu acredito que o Ramon, ele peca mais nesses momentos de... apesar que o Paulistão foi um ponto fora da curva, na questão de escolhas no mata-mata, como foi contra o Flamengo e contra o Racing. Ali realmente ele poderia ter feito coisa melhor. Só que eu não acho que é tanto fracassos quanto... Tem mais fracassos do que sucesso, como a Ana Thaís falou. Cara, o Corinthians ficou 6 anos sem título. Você pega o trabalho, o futebol jogado e resultados de Mano Menezes, desses... Cara, é uma coisa bizarra de comparação, entendeu? Às vezes o torcedor tem memória curta. Galera xingando por causa do jogo de ontem contra o Bahia. Xingando de... Não fazendo uma análise igual eu fiz, pontuando. Não, é xingando, fora Ramon. Pô, foi campeão na quinta. Contra o Palmeiras. Você entendeu? Então, assim... Ana Thaís Matos falou que a nota do Ramon é 5.
Cara, não vou falar que é 10, mas um 7, vai. Pra mim, o trabalho do Ramon Dias é um 7. Que é acima da média do futebol brasileiro. Que não tem tempo, que não... né? Não é espetacular, mas tá longe de ser péssimo. Pra mim é mais próximo de bom do que de ruim. Então, 6,5, 7. Conseguiu livrar o Corinthians numa arrancada histórica, levou o Corinthians para uma pré-Libertadores, foi campeão paulista e semifinalista da Copa do Brasil e Sul-Americana. Só não é 8 por conta dessa pré-Libertadores, porque se passa dessa pré-Libertadores e hoje, essa semana, jogaria a fase de grupos da Libertadores, aí com certeza seria 8 o trabalho do cara. Mas tem esses poréns aí. Só que eu não acredito fora Ramon. Até porque tem aquela, né? A Ana Thaís Matos falou que não tem... não gosta de citar nomes. Eu sou daquelas, né? Se eu vou tirar o Ramon, beleza, mas eu colocaria quem? Não tem quem pôr. Até por isso também eu sou do time fica Ramon, pelo menos por hora. 31 de março, pra mim, ele fica Ramon. Vai tirar o Ramon pra pôr quem? Então assim, mas não é essa a explicação de fica Ramon. A explicação fica Ramon foi o que eu falei daqui pra trás. Mas assim, vocês entenderam? Então assim, respeito quem não gosta, tem os seus erros, assim, mas não a ponto de jogar tudo por água abaixo o que foi construído. Mas enfim, é só minha opinião, tá? Respeito a opinião da Ana Thaís, respeito quem quer tirar o Ramon, também quero que respeitem a minha opinião. Demorou? Comentem, claro, pra gente debater. Beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis.